Muito bem. Mais umas perguntinhas. Vamos lá. Muito obrigado, mestre, pela enorme deferência de responder a minha indagação. Tenho apenas a dizer que, apenas respondendo minha singela pergunta, sem nada conhecer a meu respeito, foste muito preciso. E, de facto, não sei o que é a devoção. E, de facto, não tenho a verdade como pilar central de minha vida. E, de facto, ainda tenho muitas dependências. A do cigarro é que mais me angustia. E, de facto, o meu coração não tem vida. Somente a falta de devoção, segundo vossos ensinamentos, é motivo de minha ruína espiritual. Descreveste-me, portanto, de forma totalmente exata e perfeita, como se me conhecesse há muitos anos. Isso, evidentemente, é fruto de vossa grande sabedoria e espiritualidade. Sou muito grato. Indago assim, como posso abrir meu coração gélido para a devoção, se tudo o que encontrei até hoje no mundo foi miséria e sofrimento, desde a tenra infância? Se aquele a quem nomeia como objeto de seu amor mais excelso jamais me falou diretamente. Outra indagação que sempre me ocorre é como aplicar um ensinamento quando não temos todas as necessidades primárias supridas e estamos confortáveis, como, por exemplo, nos momentos de dor intensa, inclusive corporal e física. Temos falta de alimento e abrigo, ou estamos padecendo frente a um desastre natural do qual somos vítimas. Como posso fazer a busca de verdade como pilar central quando sou obrigado a trabalhar a maior parte do meu tempo em concentração quase que exclusiva? Como posso fazer surgir a devoção mestre em tal área do ambiente? Gratidão, Namastê. Na realidade, este ambiente, ele de árido, quer dizer, ele é árido, mas é dos melhores ambientes, estas condições extremas, para a espiritualidade e para a devoção. Basta ver que seres comuns naturalmente e normalmente se lembram do divino quando a vida corre mal. Porque quando a vida corre bem, todo o mundo se esquece. Não é? Agora, entenda uma coisa. Este é o teu épico. Não é? A busca pela verdade é o teu épico. O interesse é teu. Não é? Me parece que já sabes muito mais do que pões aqui no papel, não é? E que todos esses obstáculos, será que eles são obstáculos ou são desculpas para não aprofundar mais? Vais ter que descobrir, não é? Agora, o ambiente, estas circunstâncias, elas são muito propícias. Até porque nesta história de encarnações, normalmente, seres já com alguma bagagem espiritual e que pretendem alavancar a sua jornada, eles escolhem circunstâncias bem difíceis de vida, para que numa idade muito tenra já percebam que o mundo não tem aquilo que eles procuram. Então, estas circunstâncias, elas numa primeira fase parecem más, mas no fundo não são, porque elas estão a trazer uma outra coisa, bem mais importante. Porque no fundo elas demonstram com clareza que o mundo não tem aquilo que andas à procura. Sem dúvida nenhuma. E se as circunstâncias fossem agradáveis, não é? Seria muito mais difícil procurar espiritualidade, ou seja lá o que for. De certa forma, antes da maturidade é preciso fricção, senão as coisas simplesmente não crescem. Mas como te estava a dizer, o interesse é teu, não é? E deves fazer o melhor que podes com aquilo que tens. E se esse é o cenário onde estás, então é o cenário perfeito para isso. Por que é que estás a trabalhar? O que é que está por trás do teu trabalho? Não é? Para que é que serve a vida onde te encontras agora? Tudo isso não está ao acaso. Não é? Tudo isso tem um porquê. Então, aquilo a que estás a dedicar o teu tempo, no fundo, tem a ver com os verdadeiros investimentos que entretens. E se a verdade não é o pilar central da tua vida, se devoção não existe no teu coração, se nada disso ainda está aí, então o que é que sobra? Sobra aquilo que estás a experimentar. E porquê é que sobra aquilo que estás a experimentar? Porque, independentemente que agora essas razões
possam ser uma forma de ficares quieto. Quando isso aumentar bastante, transformar-se-á num motor para procurares, para aprofundares. E as mesmas razões que agora te podem fazer parar, todas estas tragédias hipotéticas ou não, num futuro, todas elas serão formas de te aproximar mais de Deus, ao invés de afastar. Não é? Quanto a nunca ter falado contigo diretamente, será que é mesmo assim? Ou alguém não anda a prestar atenção? Enfim, são várias coisas, não é? Até porque a vida de tragédia, por assim dizer, ela pode ter pode dar para duas coisas, não é? Pode dar para um ceticismo extremo e uma visão negativa sobre a vida. Não estou a dizer que seja o caso, nem que não seja. Ou pode dar para o outro lado, não é? Então, tudo depende de ti, não é? Tudo depende da tua sede, depende da tua vontade, da tua busca, não é? Ver as coisas assim tão ruins, tão negativas, não é? Para uns pode trazer uma vontade muito grande de transcender tudo isso. Para outros, o estar a viver isso é o mais importante, não é? Porque se a vida de um ser se construiu através de negatividade, de circunstâncias difíceis, ele vai lutar durante toda a sua vida para manter aquelas circunstâncias. Boas ou más, este é um funcionamento natural. Manter aquilo que se conhece, bom ou mau. Então, para alguém que possivelmente só encontrou tanta coisa negativa, uma parte sua irá lutar para manter aquilo. Então é bom que Deus nem apareça, e se Ele aparecer, eu vou estar a olhar para o outro lado. É bom que não venha muita coisa positiva no meu caminho, porque eu não quero ver, porque se começam a vir coisas positivas e eu vejo, o meu mundo começa a ruir. Não é? Então, na realidade, as circunstâncias não determinam coisa nenhuma. Elas não têm um poder absoluto, não têm o mesmo impacto para todo o mundo. Têm impactos diferentes para pessoas diferentes. Não é? Mas eu não vejo nada que impeça tudo isto. E alguém que trabalha tanto tem que se questionar: estou a trabalhar para quê? Quais são os meus propósitos? Porque a tua vida não está ao acaso. Tu estás a investir o teu tempo por alguma razão. A maior parte dessas razões ninguém questiona. Ainda assim, seria uma mais-valia questionar, não é? Para que eu estou a trabalhar este tempo todo? Qual o propósito? Para sobreviver? Mas será que esse é mesmo o nome do jogo, não é? Todo mundo trabalha. Mas qual o propósito do trabalho? E em que circunstâncias é que se trabalha? Tudo depende, não é? Quem está num lugar espiritual, por exemplo, num ashram, num mosteiro, etc., eles também trabalham. Aliás, muito mais do que se estivessem fora. Mas o seu propósito é a liberdade. O seu cenário é um cenário que está mais alinhado, que ajuda mais nesse propósito, com menos distrações. Mas também trabalham. E bastante. Trabalham de dia e trabalham de noite. Então, qual o propósito do teu trabalho? Porque o teu tempo tu estás a usá-lo. Independentemente das circunstâncias em que cada um se encontra. Não adianta esperar por melhores circunstâncias. As que tens são exatamente perfeitas para aquilo que precisas agora. Há que usar. Se não usa, problema teu, é mesmo assim. És tu quem perde, não é mais ninguém. Então ficares sentado à espera de condições melhores, estás a jogar fora o teu tempo. E essas tragédias todas, hipotéticas ou não, elas só cabem e fazem sentido numa vida vazia de propósito maior. Não estou a dizer que seja totalmente o teu caso. Até porque, pelo que eu tenho visto, aqueles que mais potencial têm
São aqueles que não encontram nada de valor em si mesmos, não encontram potencial nenhum, espiritualmente falando. E, no entanto, encontra-se maturidade e bastante riqueza lá. Já os outros que não têm tanto potencial, encontram um monte de potencial em si mesmos. Então, enfim. Então, não sei o que é devoção. Não tem como saber, não é? Mesmo que fosses um grande devoto, com todas as práticas e rituais e linguagem e tudo isso, se a verdade não é o eixo central da vida, isso seria uma devoção que não tem nada de devoção, tem devoção aos teus desejos mundanos, a nada mais. Ou seja, sou devoto de Deus para que Ele me ajude com os meus projetos mundanos, não é? E também não é nada disso. Então, de facto o meu coração não tem vida, não é? E a do cigarro é que mais me angustia, a dependência. Quer dizer, a dependência do cigarro, por exemplo, e a questão do coração sem vida, elas andam de mãos dadas, não é? Alguém que se priva a si mesmo da vida busca a morte, não é? Então, encontra-se nos hábitos desses seres coisas que ataquem diretamente a vida, não é? O cigarro, uma delas. Até porque, sem um propósito maior, para aqueles que têm um chamado no coração, não é? A vida não faz sentido nenhum. Logo, somente a falta de devoção, segundo o vosso ensinamento, já é motivo de ruína espiritual. Isto é uma frase forte, não é? Uma frase forte. E não foi isto que eu disse. Atenção, não é? Se a vida não existe aí, significa que mesmo que exista um caminho espiritual, não é? Ele é na forma apenas. Significa que se não tem vida no coração, não tem devoção, não tem nada disso, então não está a acontecer nada ainda. Que o teu projeto de jornada espiritual, de despertar, ainda não começou. Não significa que acabou, que já não tem mais jeito. A partir do momento em que ganhas a coragem, te levantas com vontade e começas a caminhar, aí a vida começará a vir, aí dentro, não é? E o processo tomará corpo e levar-te-á para onde tem que levar. Lá porque não encontras isso aí, não quer dizer que estejas em ruína. Com sinceridade, é sempre tempo de começar. Sempre tempo de começar. As condições que referes aqui, na realidade, elas dizem respeito, aridez, esta aridez que falas aqui, não é? Diz respeito à humanidade neste momento. Com circunstâncias negativas ou circunstâncias muito positivas, o coração da grande maioria, espiritualizados ou não, está árido. Não tem vida. E, de certa forma, o papel de cada buscador da verdade é despertar a chama no seu coração, e isso torna-se mais difícil porque, na medida em que conseguem despertar um pouco da chama do seu coração, eles ajudam a humanidade também a despertar um pouquinho. E, na medida em que eles encontram dificuldades no seu coração, é como se eles estivessem a lidar também com as dificuldades da humanidade. Mas se é possível, é claro que é possível, é inevitável. Aquilo que te prende neste momento são as tuas crenças e o apego ao mundo que entretens agora. Mais nada. Mais nada. Se deres os passos, se começas uma prática intensa, firme, de meditação, por exemplo, com dedicação, com muita vontade, e começa a pôr essas coisas para o lado, não tem como fazer isto sem passar pelo próprio inferno. A vida vai começar a surgir aí dentro. 2 mais 2 são 4. Não é ciência espacial. É muito simples e está acessível a todos.
aqueles que estão sinceros. Não é? E sinceridade, isso sim é uma coisa rara. Agora tens que ver o que é que te leva a fazer estes questionamentos, não é? Se é de facto por dificuldade, não é? Por todas essas questões, se é um apego à própria miséria, não é? Se é uma desculpa para ficar como está, ou se existe sinceridade aí dentro. Havendo sinceridade, não há nada que te possa parar. Estás completamente a tempo de começar a intensificar a jornada e de deixar todas essas negatividades, tudo isso para trás. Aquele que abraça o seu épico entra numa grande batalha, não é? Mas também o seu caminho cada vez mais se torna repleto de belezas. Belezas inimagináveis, independentemente das circunstâncias onde te encontres. Isso não limita nada. Outra indicação que sempre me ocorre é como aplicar o ensinamento quando não temos todas as necessidades primárias supridas. É assim, a relação com Deus não é fácil. Até porque o propósito divino é despertar a grandiosidade no teu coração. A devoção é um elixir por si só. Não é? Então, para que isso aconteça, tem que começar um relacionamento com Deus, com o divino. E as necessidades básicas primárias, tudo isso é uma questão de crenças e conceitos. E começa aí o trabalho do buscador da verdade, do devoto. Não é? E aquele que confia que Deus supre. Agora, talvez Ele não te dê, possivelmente não vai dar aquilo que tu estavas à procura, aquilo que tu achas que precisas, mas com certeza te vai dar aquilo que é essencial para ti naquele momento. E quanto mais cresceres nessa confiança, mais vais aprender a ver isso. Não é? Com certeza que estas palavras que escreveste aqui têm coisas bem mais concretas, às quais não mencionaste, pelo óbvio, não é? Mas não há nada que não tenha solução. E se estiveres intensamente dedicado no teu caminho, as portas irão abrir-se. Se não estiveres, as coisas vão continuar a ir por onde estão. Mas não é o divino que dá o primeiro passo, se bem que o divino está sempre a dar passos. Só que a maioria dos buscadores estão tão distraídas com o seu mundinho que nem veem, ou se veem, relativizam. Ias-te surpreender com o que anda à tua volta constantemente e não tens nem noção. Não há nada aqui que te impeça. E quando tornas a verdade como eixo central da tua vida, os passos que tens que dar já não são os passos que a tua cabeça te diz ou que tu anseias. É o que a orientação diz. Então as circunstâncias em que vais estar, as tuas necessidades, vão mudar bastante. Mas bastante mesmo. Mas não tens como ver isso no lugar onde tu estás. Vais ter que te levantar e andar. É assim que funciona. Até porque a glória no final é tua. Então, capta a ti dar esses passos. Quando tu começas a dar esses passos com sinceridade, Deus responde. Ele está sempre a responder. Não estás a prestar atenção. Este mundo, da forma como estás agora, ele não tem nada mais senão misérias para dar. Porquê é que é miséria? Ele é o que é assim, mas circunstâncias melhores ou piores, ou que se chama melhor e pior, não faz diferença nenhuma. Entende? Não é?
O homem que está com o bolso vazio pode estar com o coração vazio. O homem que está com o bolso cheio pode estar com o coração vazio. O homem que está com o bolso vazio pode estar com o coração cheio. E o homem com o bolso cheio com o coração cheio. Atualmente é mais fácil ter o bolso vazio e o coração cheio do que o inverso. O inverso no sentido do bolso cheio com o coração cheio, não é? Bem mais fácil. O sofrimento, entende isto, é uma bênção. E ele apresenta-se normalmente com o propósito de libertar das tuas crenças. Então, ele vai intensificando. Tipo, se não entendeste o recado, eu intensifico. A negatividade, não é? Ela torna-se um companheiro de jornada. Ela é algo que corrói por dentro. E as pessoas reconhecem-se daquela forma e imaginam que elas são assim. Mas não são. O início de um trabalho espiritual sério purga tudo para fora, tudo esvazia, tudo muda, tudo se preenche, tudo se nutre. Existe todo um mundo para descobrir aí dentro. Por detrás do peso. Mas isso aí já é contigo. Muito bem.